Você acha que esse equatoriano e o Alan Franco, você acha que vem? Só pra gente... Então, eu acho que, assim, todo mundo fala que as conversas estão bem encaminhadas, né? As conversas sempre são bem encaminhadas até a hora do financeiro, né? Uhum. Eu acho que o Marcos Paulo, assim, eu acho não, eu tenho quase certeza que o Marcos Paulo é anunciado ainda daqui, no máximo em uma semana. O Marcos Paulo, bom jogador. Sim. Um jogador promissor que não deu certo na Europa, tá voltando para tentar retomar a carreira. Eu creio que o Alan Franco, se não vier, vem um outro zagueiro em breve, porque o São Paulo precisa de um zagueiro para jogar pela esquerda. O Alan Franco, na verdade, ele não é canhoto. Mas o Ferrarese, por exemplo, que também não é canhoto, ele já joga muitas vezes pelo lado esquerdo, já jogou muitas vezes pelo lado esquerdo. Mas é sempre um puxadinho, entendeu? A gente vai precisar de um... Eu tenho certeza que eles estão atrás de um zagueiro canhoto também, só temos um Beraldo agora, né? Uhum. Pô, a negociação com o Léo Pelé foi maravilhosa pro São Sim, Paulo. Maravilhosa. Eu acho que o São Paulo não ia ganhar tanto na França do que tá ganhando no Vasco. Eu acho que você ganharia menos na França do que com o Vasco. Acho que sim também. Então, assim, eu acho que é bem possível vir o Alan Franco, bem possível. E o equatoriano, eu não sei tão bem, porque o agente dele me parece que já está no Brasil, etc. Mas não sei se está tão certo assim, mas dizem que está encaminhado também. Ó, e se vierem esses jogadores, eu acho que o São Paulo tá movimentando muito bem no mercado, tá bem. Concordo também. Sim, eu também tô gostando, tô achando principalmente coerente, né? Que faz sentido com o que o Rogério tá pedindo. E o Rafael, você acha que ele vem pra ser titular mesmo ou pra brigar por posição Então, com o Felipe, né? o Rafael é um dos poucos que eu falei pessoalmente lá para a direção de São Paulo que eu não contrataria. Porque é um jogador que a gente viu muito pouco jogar. Ele tem muito poucos jogos como titular lá no Galo. E a gente, se for para contratar um goleiro, tem que contratar um goleiro para resolver. Não dá mais para contratar um goleiro para brigar por posição. O Rafael ele vai brigar por posição. E o goleiro que o São Paulo deveria contratar é um goleiro que já chegaria vestindo a camisa. Eu não contrataria, mas eu respeito a iniciativa deles de tentar melhorar o gol. Porque uma boa defesa começa com um goleiro, um ótimo goleiro. Seguro, né? E nós temos bons goleiros, nós não temos um ótimo goleiro no meio lá. A gente tem bons Total. goleiros. Eu gosto do Felipe Alves, acho ele um bom goleiro. Ele é um goleiro tranquilo, né? Mas na final do Sul-Americana, que o time inteiro jogou mal, ele ainda fez umas boas defesas. Não, ele foi bem no campeonato. Só que eu não sei se ele consegue jogar um ano inteiro assim, tipo, essas eram as minhas dúvidas, assim. O Volpi, por exemplo, no final, ok, mas no começo ele veio muito bem. O Volpi e o Jandrei, eles se abalaram, acho que muito com as críticas, entendeu? Aí, uma fase de goleiro é uma coisa péssima, Sim. né? Porque todos os goleiros têm uma regularidade e uma fase. O Cássio, por exemplo, o Corinthians quase vendeu o Cássio, porque estava numa má fase. Sim. Né? Mas, assim, tem goleiros que você não vê isso. Você não vê isso no Everton. Você não vê isso no Santos do Flamengo, entendeu? É que no Everton é mais difícil ver porque a defesa é muito boa, né? Ele quase não... Por exemplo, o João Paulo do Santos, ele é muito bom goleiro. Só que ele toma muito gol. Por que ele toma muito gol? Porque a defesa deixa ele exposto a isso. Só que ele é o goleiro, se eu não me engano, até metade do brasileiro, ele era o goleiro com mais defesas difíceis, alguma coisa assim. E ele, de fato, fazia muita defesa difícil e ajudava muito o Santos a empatar o jogo, a às vezes vencer.
Só que acaba que a defesa não segura tanto. O Everton, por exemplo, ele é muito bom e a defesa... Mas quando a bola chega, ele vai lá e faz a defesa. Então esse que é o no caso do João Paulo, a bola chega e ele faz a defesa. Só que chega tanto que... uma ou outra vai sair. Que entra, entendeu? Agora do Everton, não, ele consegue ter essa... Muitas vezes acontecia isso com o próprio Rogério no São Paulo, sabia? Da defesa O Rogério, porra, era bombardeado em alguns anos aí. Não, eu lembro que a primeira vez que eu fui pro estádio, por exemplo, foi em 2013. Meu pai é corintiano, então nunca fiz questão de me levar. E o meu irmão mais velho nunca ficou em casa, sempre tal. Então acabou que ele é São Paulino, mas não me levou. Então eu fui com o meu cunhado ver São Paulo e Fluminense. E lembro que nesse jogo o São Paulo jogou bem, ganhou. Mas eu lembro que eu ficava, caramba, o Rogério ele precisa ser... Era 2013, a gente tava brigando pra não cair. O Rogério precisa ser gênio, porque toda hora a bola chega, toda hora a bola chega, toda hora a bola chega. Então, tipo, pra você tem que defender 25 bolas pra poder fazer pra poder fazer diferença. No jogo da Universidade Católica, por exemplo, que ele pegou tudo. Ele pegou tudo e tomou 3 gols. Você fala, tipo, é absurdo, assim. Então, ser goleiro, de fato, é difícil. E quando você tá numa fase... Na fase boa já é difícil, numa fase ruim... Mas assim, vamos pagar pra ver, né? Vamos pagar pra ver. Sim. Total. Todos esses nomes, por mais que a gente esteja gostando, elogiando, se chegar e não jogar, aí não adianta, né? O Rafael, a gente falou hoje até, eu falei, né? Não sei se o Theo concorda com isso, mas eu penso que uma coisa que fez diferença pra ele ser contratado é o tamanho. O São Paulo... O Jandrei tem 1,80 e alguma coisa, o Felipe Alves também. Ele já tem 1,92, então já alguma coisa pode ser evitada pelo tamanho. Envergadura. Né? Envergadura. Pra sair em bola. Né? Então acho que isso... E o São Paulo é muito, muito frágil em cobrança de escanteio, eu sentia. Principalmente nos jogos contra o Palmeiras, que era o ponto forte deles. O Scarpa era sabe sempre qual é o bola problema? perigosa. O problema do goleiro é o seguinte... Como a gente viu pouco o Rafael jogar, e o São Paulino, ele tá mal acostumado, né? Que ele teve Rogério, Zete, Gilmar, Valdir Pérez. Então, como o São Paulino tá tão mal acostumado, como não viu o Rafael jogar, a primeira falha do Rafael já vai falar, não, esse goleiro já não presta. Aí começa uma bola de neve na cabeça do goleiro, que acontece esse efeito Volpi e Jandrei, entendeu? Então, tipo, tem que deixar eu deixaria o Felipe Alves jogar. Sabe, se não tivesse dando certo, troca no meio da janela. Você não gosta da ideia do que faziam muito, hoje eu não vejo muito mais, mas que era um goleiro jogava a Liga, um goleiro jogava a Copa? Você não acha que dá pra fazer isso, assim? É que o goleiro ele tem um treinamento diferente do jogador. O cansaço dele é diferente. O cansaço dele é mais na junta, sabe? De tanto que ele cai para fazer defesa do que físico, esgotamento de corrida, sabe? E tá falando, desculpa te cortar, mas tá falando com conhecimento, tá? Que é goleiro, já defendeu lá no Morumbi, então tá falando, escutem, rapaziada, escutem. Não, é isso, eu acho assim, eu acho que o goleiro não necessariamente precisa estar nesse rodízio, porque ele tem um treinamento diferente, ele tem um cansaço diferente do jogador, né? Eu jogo no gol justamente para não me cansar. Justamente para não ficar correndo. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!